Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao Enfrentando a Dislexia. Meu nome é Caroline, eu sou disléxica e preparo pais em 4 semanas para ajudar o seu filho disléxico a ser um aluno vencedor na escola. Bom dia Marisa. Já vou te chamar, vou fazer uma breve introdução aqui e já te chamo. Bom dia a todos. Eu preparo pais em 4 semanas para ajudar seu filho disléxico a ser um aluno vencedor na escola. E eu queria explicar o que é esse vencedor na escola. Vencedor na escola é aquela criança que sabe ler, que sabe escrever. É aquela criança que tem um método de estudo. É aquela criança que não precisa toda hora chamar a mãe para ajudar com a lição de casa. É aquela criança que leva a lição de casa para a escola feita, concluída. Ela entendeu o conteúdo. Isso quer dizer vencedor na escola. Hoje nós teremos uma convidada especial, que é a advogada Marisa. Inclusive, ela deu uma aula no nosso curso Aluno Disléxico, Aluno Vencedor. E eu queria agradecer de novo, porque foi uma aula maravilhosa. Ela tirou várias dúvidas de várias mães. E algumas mães viram depois o vídeo, então foi fantástico. E nós iremos hoje falar um tema muito importante, que é sobre os direitos, né, das crianças com TDAH e transtorno de aprendizagem. Você mãe, você sabe quais são os seus direitos? Eu sei que muitas mães têm escrito para mim, no direct, e tem falado que normalmente as escolas têm negado as adaptações, os professores não querem ajudar as crianças a terem essas adaptações, né? Um exemplo, ter menos lição de casa, ter menos questões na prova ou alongar o horário da prova. Então, assim, hoje, com a doutora Marisa, nós iremos ver quais são esses direitos, qual é essa lei e o que você tem que fazer no depois, né? Você já pediu, você já foi lá com o seu laudo, mesmo que você não tenha um laudo, você já foi lá falar com a escola, fez a reunião com a professora, fez a reunião com a coordenadora e nada aconteceu. Pelo contrário, o menininho tá indo sempre, né, de mal a pior ali, não tá acompanhando a classe e você tá desesperada. Eu já passei por isso, depois eu conto a minha experiência aqui na Itália e eu sei que você tá passando por isso. Então, vamos lá, vou convidar agora a Marisa. Ajude e ilumine a nossa estrada. Bom dia, Carol! Bom dia, querida, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bom, graças a Deus. Obrigada. Eu sei que é cedo demais aí no Brasil. Não é demais, não. Não? No início do expediente, é bom, porque a gente já tem a nossa conversa e o expediente segue. Perfeito, maravilha. Obrigada pela tua participação aqui. Obrigada pelo teu... a gente sente quando a pessoa tem um coração aberto e quer passar as informações, quer ajudar, quer o que foi bom para você, tipo no meu caso, o que foi bom para mim, eu tento passar, às vezes do meu modo meio atrapalhado, meio, né, estabanado de ser, mas eu tento passar para algumas mães que têm resultado, que acabam falando, Carol, funcionou, tá? Então isso para mim é tão recompensador, o que fizeram para mim, onde me ajudaram, eu quero passar. E eu vejo isso em você claramente. Eu vejo essa sua dedicação, esse seu doar. Isso é maravilhoso. Eu queria te agradecer por isso. Imagina, Carol, eu que agradeço a oportunidade e tudo que você falou é recíproco, né? É do lado daí, é do lado daqui, porque nós tivemos oportunidades de viver determinadas coisas que outras pessoas, de repente, estão no caminho e não vislumbram isso. E é muito importante, eu vejo como uma questão coletiva, da gente fortalecer a nossa comunidade, né? Porque só assim a gente vai ter uma sociedade melhor mesmo, né? Para as nossas crianças e para o futuro, né? É muito triste a gente ver uma criança sofrendo. Então, assim, é uma questão coletiva mesmo. Que bom, obrigada. Então, vamos lá, vamos direto no tema. A gente pode começar direto sobre a lei, e aí a gente vai comentando. Mas você está me ouvindo bem? Porque Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo.
Ok, vou abaixar meu volume, pode ser que tá tão alto. Ok. Então a gente pode ir falando sobre a lei, depois a gente vai parando nos artigos. O que você acha? Tá bom, combinado. Então, pode ir. Você, É sua. você prefere que a gente leia ou vai Vamos ler, conversando? sim. Vamos Vamos ler? ler, porque as pessoas, tem gente que tem mães que não sabiam nem que existisse uma lei, que tinha essa lei específica para TDAH e dislexia e transtorno de aprendizagem. Então, seria interessante a gente ler para depois explicar. Tá bom, então vamos lá. A lei é o número 14.254 de 2021 e ela dispõe sobre acompanhamento integral para educandos com dislexia ou transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, ou outro transtorno de aprendizagem. Tá? Então, assim, aí tem o artigo 1º. O poder público deve desenvolver e manter programa de acompanhamento integral para educandos com dislexia, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ou outro transtorno de aprendizagem. Parágrafo único. O acompanhamento integral previsto no caput deste artigo compreende a identificação precoce do transtorno, o encaminhamento do educando para o diagnóstico, o apoio educacional na rede de ensino, bem como o apoio terapêutico especializado na rede de saúde. Pode seguir? Sim, vamos falar sobre esse pedaço aqui? Tô doida para falar sobre esse pedaço. Isso, vamos falar, vamos explicando. Ok, então, o que eu entendi, você depois traduz, vê se eu entendi bem. Esse é justo o pedaço que fala sobre adaptações. Porque o apoio, né, o encaminhamento do educando para o diagnóstico, ok, vírgula. O apoio educacional na rede de ensino. O que quer dizer esse apoio? Esse apoio quer dizer, não vai estar ali traduzido em todas as palavras na língua portuguesa, mas o apoio é o apoio, são as adaptações, é o apoio psicológico, é o apoio emocional. Que vai dizer mais lá embaixo, depois, o apoio espiritual, é acompanhar essa família, é ver, né, essa prevenção, né, da criança já está com dificuldade ali na primeira série, na segunda série, vamos ver o que é. E as adaptações, as famosas adaptações que os professores negam para jovens, para crianças com transtorno de aprendizagem, com TDAH, e que são fundamentais. Eu vejo, claro, na vida do meu filho, se ele não tivesse as adaptações, hoje ele não seria um aluno vencedor. Porque são 10 páginas de história para estudar. A lição de casa são 20 páginas de geografia. E como é que um garoto, uma garota com dislexia, com transtorno de aprendizagem vai fazer? Com TDAH vai fazer 20 páginas de geografia. Exato. Então não vai, se você não tem um ledor, se você não tem um aplicativo que te resume tudo, se você não tem o professor que faz um resumão para você, que te explica com desenhos, com mapas, e gente, desenho não é só para a primeira, segunda série, não é só para Fundamental 1, Fundamental 2, desenho é para a escola média, pessoal da universidade, para pós-graduação, você usa desenho sempre. Então, esse apoio aqui, ó, eu que sou leiga, que não sou doutora, aqui a doutora é ela que vai falar para a gente, a Marisa, esse apoio eu vejo como esse parênteses aí que eu abri, que foi um pouquinho grande. Não, é tudo isso mesmo, Carol. É o apoio educacional. É o que a criança precisa para ela se desenvolver e se adaptar dentro da escola. Então, o que for necessário, se ela precisar até de um professor auxiliar, a grande lacuna que nós temos, porque assim, essa lei é de 2021, a lacuna que nós temos é o como a escola vai proporcionar o que o aluno precisa. Essa é a lacuna. Só que o direito, ele está posto. Então, nós temos muito claro nessa lei tudo isso que você explicou, do apoio educacional, das adaptações, da necessidade dessa criança. E a escola ela vai ter que se adaptar para ela pensar como ela vai ofertar tudo isso que o aluno precisa. E essa lei é específica para o aluno com dislexia, com TDAH ou outro transtorno de aprendizagem. Então, é um público muito específico. Embora nós não sejamos público-alvo da educação especial, são crianças que têm necessidades especiais, necessidades específicas. Então, só abrindo um paralelo rápido também,
quando você leva essa demanda para a justiça, o juiz entende que essa criança tem o direito a ter o que for necessário para ter esse apoio educacional dentro da escola. Tá bom? Perfeito, perfeito. E Marisa, você já chegou a um ponto que você teve que levar de algum cliente seu até o juiz? Chegou a esse ponto de levar até judicialmente? Ou você acha que só mandando uma carta, porque já aconteceu comigo, uma amiga minha que é advogada aqui, ela fez uma carta para a escola e a escola, né, ficou meio com o pé atrás e falou, tudo bem, então eu vou acatar e resolver o meu problema. Você acha que só com uma carta de um advogado já ajuda? Eu acho que todas as medidas administrativas, elas têm que ser tomadas antes. A judicializar é o último caso, é a última instância. E às vezes, até quando você chegar a esse ponto, a relação com a escola vai ficar desgastada. E é uma situação complicada. Então, você tem que analisar muito bem qual é a sua necessidade, né? E se de repente, se você precisa ficar nessa escola que está realmente negando os direitos do seu filho, porque tem outras alternativas nesse sentido. Mas, assim, é complicado. Eu trabalho... questões de ações judiciais, eu tenho entrado mais com relação aos direitos da criança autista. E a gente vê que mesmo os autistas tendo a lei específica, a Berenice Piana, até a Secretaria da Educação justifica a negativa de um professor de apoio. É um absurdo. Então, a gente vê isso na prática e na realidade. E o que acontece? Aí a gente precisa judicializar. E a gente judicializa e muitas vezes a gente já consegue eliminar esse professor de apoio, isso que a criança está precisando, e a escola reage bem, integra, recebe aquela ordem judicial bem, e vida que segue, vai adaptando lá dentro com as crianças. E o que acontece? Dentro da comunidade TDAH e dos disléxicos, a gente percebe que a gente está alguns passos atrás. E esse trabalho que a gente está fazendo é muito importante de conscientização. Como você falou, eu recebi uma procura de uma jovem adulta que estava numa universidade e ela falou, eu não sabia que eu tinha direitos. Né? Eu não sabia. Aí eu fiz um parecer para ela, todo fundamentado nas leis, nos direitos, para ela fazer um requerimento na faculdade. A faculdade virou e falou, isso aqui é inédito. Isso aqui é uma coisa que nós nunca nos deparamos com isso. Então, é sobre isso. As instituições, elas têm que ser provocadas e a oferecer soluções. E no nosso caso, no caso dessa comunidade, é tudo muito embrionário ainda. Os pais, eles não requerem, eles não sabem que essas crianças têm direito pelo simples fato de não fazerem parte do público-alvo da educação especial, né? Como a lei não vê essas crianças, não enquadra essas crianças na questão da deficiência, os pais acham que não têm direito, e não é bem assim. Sabe? Então, esse esclarecimento que a gente está fazendo aqui é muito importante, porque é tijolinho por tijolinho, é um passo de cada vez. Então, a partir do momento que todo mundo, a maior parte das pessoas, passarem a ter o conhecimento que tem direito sim, elas vão começar a provocar e as instituições vão começar a se adaptar também. Perfeito, perfeito. A gente precisa... esses dias eu estava falando sobre a esperança, né? Eu coloquei um vídeo do meu filho, acabou o período da fono e da psicóloga, então ele estava tão contente, falou, mama, finalmente, eu não preciso mais ir. Então, essa esperança, né, de saber que todo mundo fala, no Brasil não dá certo, no Brasil é muita como é que fala quando você... É tudo muito escrito, né? Mas no teórico, mas no prático não funciona. Então, eu acho que está na hora de nós, mães de filhos com TDAH, com dislexia, com transtorno de aprendizagem, a gente, como a doutora falou, tomar as rédeas, ter esperança, saber que sim, vai mudar sim. Vai mudar através de nós. Através de nós na internet, nós na escola, pedindo, falando sobre os nossos direitos. E aqui é um bom início. É isso mesmo, doutora. Vamos seguir aqui no segundo? Vamos. O artigo 2º. As escolas da educação básica das redes pública e privada, com o apoio da família e dos serviços de saúde existentes, devem garantir o cuidado e a proteção ao educando com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem, com vistas ao seu pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social,
com auxílio das redes de proteção social existentes no território, de natureza governamental ou não governamental. Né? Então, isso fala muito também. O aluno, ele tem direito, primeiramente, né? Aquele resumão que a gente fez das outras conversas. Ele tem direito constitucional à educação com qualidade. Então, assim, antes da lei de 2021, os alunos também tinham esse direito. Só não tinha uma lei específica para esse público. Né? Mas nós temos decisões anteriores a 2021 garantindo os direitos desse público. Então, assim, Constituição Federal de 1988, todo aluno tem direito à educação com qualidade. Se um aluno tem dificuldade de aprendizagem, então ele tem direito à adaptação, suporte, manejo, para ele ter essa educação com qualidade. Porque se ele não tiver essa adaptação, a educação dele não vai ser com qualidade. E aí vai estar ferindo a Constituição Federal. E aqui esse artigo, ele traz o quê? A pessoa como um todo. Não só a questão da aprendizagem, mas como a questão da socialização, a questão de um bem-estar como um todo dentro da instituição. Né? Então, esse artigo, ele traz isso também. Então, os manejos, tudo que tem que ser feito dentro da escola, engloba todos esses elementos. Sim, perfeito, perfeito. Porque nós somos, né, um ser humano. Então a gente não só está ali aprendendo como robozinho. Então essa parte aqui, esse artigo 2, é o que eu mais gosto, porque fala o total, né? O físico, mental, moral, espiritual e social. Então, quer dizer, aquela criança, aquele jovem, não é só um fator de aprendizagem, mas sim um fator... É lindo porque finalmente, né, como fala, o poder público viu englobou, né, tudo nesse artigo 2, que é a parte física, a parte mental, a parte moral, espiritual e social. E quer dizer que eles estão olhando para a gente, né? O poder público, o governo está olhando para o TDAH, para a criança com transtorno de aprendizagem. Então, isso aqui é uma vitória, por mais que as pessoas possam falar, ok, mas só na teoria, mas só isso aqui já é uma vitória. Mas é isso, o direito para ele ser vivo, as pessoas têm que lançar a mão dele. Então, assim, o direito ele está lá no papel. Então, é isso. Nós temos uma proteção, como nós temos uma proteção da Constituição Federal, do ECA, como nós temos proteção em outras leis também. Então, o que acontece? E os professores no curso de Direito, desde o início, eles falam assim, o direito não socorre aqueles que dormem. Então, nós precisamos lançar mão disso para isso ser vivo, para isso ser colocado na prática. Então, fazendo um link com uma pergunta que eu vi aqui, com esse artigo e tudo que a gente está falando. Nós estamos falando de uma interface de educação com saúde, né? Então, teve uma pergunta falando assim, eles são obrigados a adaptar uma avaliação? Foi alguma coisa assim, essa pergunta. A gente tem que entender o quê? O aluno com dislexia consegue fazer determinada avaliação? Gente, é saúde, é educação, é interface com esses dois elementos. Então, assim, se para o aluno com dislexia não é possível, a adaptação é necessária, né? A adaptação é necessária. Então, assim, os profissionais que estão atendendo na área da educação, eles têm que melhorar essa abordagem, porque se eles veem um aluno com dificuldade, e a gente tem até resolução do MEC, dizendo que o atendimento é pedagógico, não necessariamente precisaria ter um laudo para atender a dificuldade daquele aluno. Né? Então tem isso, mas na prática, gente, precisamos do laudo. Então o que eu recomendo hoje, até linkando com a primeira pergunta que você tinha feito, de não judicializar. Qual que é o caminho que você vai tentar evitando a judicialização? É você pegar um laudo médico que esteja detalhado qual é a dificuldade do seu filho e qual a adaptação que ele vai precisar. O médico, ele pode colocar lá no relatório dele, no laudo, colocar assim, precisa de avaliação adaptada, tá? Com a palavra médica, você leva para a escola, ok? E aí você tem um embasamento de um profissional, porque às vezes fica muita confusão, porque fica a palavra do pai com a escola, e a escola não valida a palavra do pai. Então, a gente pega a palavra do profissional médico e leva, porque daí a escola não tem como contestar uma avaliação médica, entende? Esse é um caminho para evitar a judicialização.
Perfeito, perfeito. Aqui também acontece isso. Aqui você tem que levar o laudo. Uhum. Junto com o laudo, vem atrás as adaptações que a fono e a psicopedagoga fazem. A primeira parte é a parte do neuropsiquiatra, que faz parte da equipe multidisciplinar, e através dessas adaptações que a psicóloga ou a fono fizeram, a professora, junto com a coordenadora, vai fazer o PEI. Aqui tem outro nome, aqui chama PDP, que é Plano Didático Terapêutico, e vai fazer as adaptações. Olha, seu filho vai poder fazer a prova com menos tempo, com mais tempo, com menos questões. Seu filho não vai precisar ler em voz alta na classe. Ele não vai precisar copiar, fazer o ditado. Seu filho não vai precisar copiar da lousa. Nós iremos fornecer as xerox do que for, né, do que for escrito pelo professor na lousa. E várias adaptações para ajudar essa criança a melhorar a sua aprendizagem, né, que possa ficar pare aos coleguinhas. Sim. Então, aqui funciona bem isso, mas funciona porque a lei é de 2010. Caminhou já um tanto, né? Já caminhou, não é nova. Os professores já fizeram cursos de atualização, desde o ensino pré-escolar até, não sei nem se diz, pré-escolar ainda no Brasil, se fala? Acho que sim. Pré-escolar até universitário. Então, quer dizer, todos estão capacitados para receber esse jovem, essa criança. Então, é uma outra realidade, né? É a realidade. O que você está falando é a realidade que está no papel aqui, que está na lei e que vai precisar sair do papel e ir para a prática. E que temos um caminho a percorrer, né? Sim. Então, assim, o direito temos, e agora, com assim, você apresentando a necessidade do seu filho na escola, a escola vai ter que ver como vai atender esse aluno, né? Não é porque... E até tem uma questão, assim, o público-alvo da educação especial tem uma questão política e de investimento, de verba. Então, não é porque, de repente, a princípio, você não possa colocar esse público no atendimento especial que você não vai atender. Então, você vai ter que descobrir a forma que você vai atender esse público, né? Então, por isso que fala, tem a questão das leis estaduais e municipais, é justamente para garantir o investimento, a verba, a educação continuada dos profissionais, para ter esse cenário que você está narrando aí. Que aí, na escola, já tem uma equipe preparada, entendendo do assunto, e precisa ter investimento também, né? Sim, com certeza. A gente lê o segundo, né? Vamos para o terceiro? Vamos para o terceiro. Ó, artigo 3º. Educandos com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem que apresentam alterações no desenvolvimento da leitura e da escrita ou instabilidade na atenção que repercutam na aprendizagem devem ter assegurado o acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade da forma mais precoce possível pelos seus educadores no âmbito da escola na qual estão matriculados e podem contar com o apoio e orientação da área da saúde, de assistência social e de outras políticas públicas existentes no território. Perfeito. Sempre a palavra acompanhamento, você percebeu? Exatamente. E aqui tem alguns estados que já têm leis específicas, né? Que a gente tem Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia. Então, se eles leis estaduais, quer dizer que eles já estão à frente desse assunto, se organizando para atender esse público. Maravilhoso. Doutora, uma moça que chamada Raquel escreveu: minha filha com 5 anos foi diagnosticada com TDAH e foi prescrito, além da medicação, 3 sessões de terapia semanais. Sou servidora pública, solicitei a redução da carga horária para acompanhar a minha filha, mas a perícia médica negou meu pedido, mesmo a apresentação do laudo. Entra naquela questão, né? Ela falou só TDAH, né? TDAH. Entra naquela questão que a gente está falando. Essa lei, né, ela fala da criança que tem alguma deficiência, tudo, e o TDAH não é considerado deficiência para efeitos legais. O que ela pode fazer?
se ela conseguir recorrer ou até para judicializar. Aí a questão médica, ela é fundamental, ela faz toda a diferença em todas essas situações. Então, assim, eu até entrei nesse assunto através da via médica, estudando o direito da saúde. O que muda você conseguir o seu direito, é você ter um bom embasamento médico, mostrando quais são as dificuldades, as limitações, porque, de repente, o laudo bem embasado, você vai estar equiparando a deficiência. O juiz vai ter esse entendimento, mas você vai ter que construir essa prova muito bem construída na área da saúde, com os relatórios médicos, de repente tendo relatórios de outros profissionais também. Eu já vi relatórios de fono completíssimos, que traz muita informação para dizer qual é a dificuldade, a limitação, por quê que você está tendo essa necessidade. Então, como é tudo muito embrionário, o entendimento, né, principalmente nas vias administrativas, a gente precisa desenhar, precisa explicar, precisa embasar muito bem embasado. Só o CID, não, a gente não consegue. Né? E é a mesma coisa com relação à escola. Assim, apresentar o laudo não é o suficiente. O laudo, ele precisa, como você informou que funciona aí, você precisa detalhar qual é a dificuldade. Para a escola poder alinhar e trabalhar nessa dificuldade. Porque só um CID, só o laudo puro e simples, ele também não vai funcionar. A gente precisa detalhar o máximo possível. Ok. Ele escreveu aqui, apresentei o laudo médico, o relatório da escola, elaborados, mas não foi suficiente. Aí, nesse caso, precisa avaliar a documentação bem direitinho e judicializar. Aí não teria jeito. Tem que buscar o entendimento da justiça nesse caso. Sim. Raquel, entre em contato com a doutora Marisa. Eu acho que seria uma boa ideia. Se é uma coisa que você precisa, né? Eu acho que a gente está aqui para somar e a doutora, com certeza, vai poder te dar alguma direção. Posso ler o próximo? Vai. Artigo 4º. Necessidades específicas no desenvolvimento do educando serão atendidas pelos profissionais da rede de ensino em parceria com profissionais da rede de saúde. Então, você vê o quanto, na verdade, a questão da criança com TDAH, com dislexia ou outro transtorno de aprendizagem, ela precisa de uma rede de apoio, né, que envolve a família, os profissionais da educação e os profissionais de saúde. E a lei traz muito isso, né? Essa interface. Eu estava conversando com uma colega ontem e que ela tem muita vivência na questão dos serviços públicos. E lá já tem um termo que se fala matriciamento, que é esses órgãos atuando conjuntamente a favor da criança. Né? Então, quando você precisa de um órgão da saúde, então esses órgãos, eles se correlacionam para ajudar aquela criança. Então, a lei traz isso. Então, assim, a gente não tem como ajudar esses alunos se a gente não tiver o olhar da saúde. Então, o olhar da saúde, ele vai complementar, vai explicar, vai detalhar, vai traduzir em necessidade o que essa criança vai ter para a área educacional atuar. Perfeito. É a nossa famosa rede, né, de apoio. Isso. Aqui chama a teia de aranha. Isso. Se não for junto, um conversando com o outro, não funciona. Okay. Olha, uma mãe falando, né? Sou mãe de autista, nível de suporte 1, com dificuldades de interação social, laudado e descrito suas necessidades. Tive que brigar com a escola privada para ter material adaptado e o PEI. Então, você veja, gente, nós dessa comunidade do TDAH e da dislexia, a gente precisa se inspirar na luta das mães de autista, porque eles estão um pouco à frente com relação à aplicação dos direitos, mas olha, a luta deles é igual à nossa. Sim. Embora eles tenham uma lei de 2012, né, a Berenice Piana, eles têm uma lei, eles ainda brigam hoje em dia por seus direitos, né? Então, assim, ela teve que brigar com a escola privada para ter o material adaptado e o PEI. Só que assim, gente, vocês têm que saber que as coisas não acontecem por falta de direito. Tem direito, tem lei, está resguardado.
as coisas não acontecem por falta de vontade política, de repente, ou organização administrativa pedagógica. Então, assim, nós que temos a necessidade, precisamos questionar, precisamos estar nos mobilizando, porque é para tentar achar as respostas. Em último caso, judicializar é necessário, não tem jeito. Sim. Marisa, aconteceu comigo aqui que meu filho, que tem dislexia, né? Eu pedi para a escola no 8º ano para trocar ele de classe. Porque tinha um problema de bulismo, não com ele. Ele defendeu os amiguinhos, na verdade. Eles estavam sendo agredidos, né? Inclusive, um menino que era um autista, estavam zoando com o menino, sabe? Uma coisa horrível. E meu filho falou, mãe, eu não posso ver isso, mamãe, eu tive que defender. Eu falei, você fez bem. Eu falei, finalmente, o que eu sempre te ensinei, né? Funcionou. Eu falei, você fez bem. Aí ele falou, mas agora eram 12 meninos. Agora esses 12 meninos, eles são contra mim. Eu falei, meu filho, não tem problema. Você vai em frente, levanta sua cabeça. O meu filho defendeu as meninas e 2 meninos. Um que tinha TDAH, que tem TDAH, e o outro que é autista. Eu falei, não tem problema, filho. Você levanta a cabeça e vai. Ele ficou 6 meses indo e voltando para a escola e ninguém falava com ele. Só esse grupinho que ele tinha defendido. E ele falou, mamãe, eu não quero mais falar com menina, não aguento mais. Eu quero falar com os meninos, né? E ninguém falar com ele. Aí chegou o ponto que eu pedi para a diretora para mudar de classe, para colocar no irmãozinho, eu tenho trigêmeos, né? Então tem um irmãozinho que estava na outra classe. Eu falei, pode ser, aconteceu isso. Pedi um relatório da psicóloga, porque a psicóloga viu que ele estava se fechando. E falou, deixa eu escrever, então você leva para a escola. A diretora leu, a coordenadora leu, fizemos uma reunião. Veio uma representante da Secretaria de Educação, tinha meu marido também. E você acha que a diretora trocou ele de classe? Não trocou. Falou assim para mim, a porta da escola está aberta, a senhora pode sair. Aí eu falei assim, nossa... Eu falei, nossa, a relação escola-família, né, com a senhora é perfeita, né? Os direitos, meu filho tem direitos, e os direitos eu tô aqui na mesa, eu mostrei para a senhora. E a senhora tá direito de permanência e direito da escola fazer o possível para ele se adaptar da melhor maneira possível, socialmente, inclusive. Sim, imagina, com o laudo da psicóloga, além de todos os laudos que ele tem, né? Da equipe disciplinar, tal, aquele foi um específico da psicóloga. E aí eu falei, então tá bom, então vou sair. Chorei, falei, meu Deus, e agora, né? Como é que eu vou mudar ele de escola? Eu tenho escola só longe, essa é a única escola perto de casa. Estou sozinha aqui, como é que eu vou levar os 2 em uma escola e o outro na outra escola? Um dilema. Ficou uma semana nesse dilema, eu orando. Por isso que eu gostei dessa parte que fala no artigo 2 sobre a espiritualidade, porque isso é real. Eu fiquei orando aquela semana inteira. Uma amiga minha, que eu sei que ela é professora em uma escola, ela me chamou e falou, Carol, tá tudo bem? Eu falei, mais ou menos, e contei para ela. Aí ela falou, espera que eu vou falar com a diretora da escola. Contou para a diretora. A diretora da escola ficou revoltada, falou, não acredito que isso acontece ainda em 2022. Aí me chamou na escola, fez uma reunião, me aceitou na escola, aceitou meu filho. Meu filho hoje fala com todo mundo na classe. Ele está participando da equipe de xadrez. Eles estão jogando xadrez, ganharam o primeiro turno, estão indo para outra cidade para fazer outro turno. Tá fazendo violão, fazem 4 meses que ele toca violão, tá tocando super bem, nunca tocou violão na vida. Faz vôlei, faz futebol dentro da escola pública, tem assim uma estrutura fantástica, é longe de casa, né? A gente paga um pouquinho o preço de ir e voltar, mas às vezes acontece que você tem que mudar de escola. Agora, para essa mãezinha aqui, que falou sobre a escola particular, às vezes acontece que você luta, você vai até o final, você tenta até as últimas consequências, mas chega um momento que Deus fala, olha, muda, porque lá no frente fala melhor. O ambiente muda tudo, né? Eu tive experiência com isso no início, quando a gente estava numa situação bem delicada, e o ambiente, ele muda muito a criança. Então, às vezes, você insistir num ambiente que está problemático, num ambiente tóxico, e você vê, você não ter suporte dos adultos, piorou, né? Nossa,
Meu piorou, Deus. é inadmissível. Então, quer dizer, que ambiente é esse, né? É muito Sim. complicado. E agora você viu, aí você trocou de ambiente, ele se desenvolveu. Porque, Nossa. como você falou, somos humanos e completos, então a gente precisa estar bem, tem que ter o bem-estar. Então, só o fato dele se sentir, né, ter uma alegria, se sentir, né, adaptado, ele vai se desenvolver melhor. Isso é fato, isso é inerente ao ser humano, né? Tem até aquela experiência com a florzinha, você já viu na internet que Não. são dois vasinhos. Aí, você fala palavras gentis, palavras, né? E a outra você xinga, você só fala coisas ruins. Você já viu isso? A Não, que nunca você vi. fala palavras ruins, ela morre, a flor. E a Ah, outra, ela fica vistosa, sabe? Viçosa, assim. Então, e nós somos assim, né? sim. Então, o ambiente, ele faz toda a diferença. Mas o curioso é a questão, o ambiente pedagógico, Carol. Assim, os profissionais estudam a pedagogia. E a pedagogia, quer dizer, ela deveria trabalhar em prol do desenvolvimento do menor, né? Inclusive Sim. aqui nós não temos só, não é só, essa lei é a mais recente, mas antes dessa lei, o que protege o aluno com TDAH, dislexia ou transtorno de aprendizagem? O ECA, inclusive, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem leis específicas de ensino ali. Carol, Perfeito. fala algum... Ah, tô te ouvindo. Tá me Então, ouvindo? É, porque você deu uma. deu uma sumida aqui. Acho que aqui eu li o quarto parágrafo, né? Ó, parágrafo Isso. único do artigo 4º. Caso seja verificada a necessidade de intervenção terapêutica, esta deverá ser realizada em serviço de saúde em que seja possível avaliação diagnóstica com metas de acompanhamento por equipe multidisciplinar, composta por profissionais necessários ao desempenho dessa abordagem. Aí eu vou só finalizar com o quinto. Artigo 5º. No âmbito do programa estabelecido no artigo 1º desta lei, os sistemas de ensino devem garantir aos professores da educação básica amplo acesso à informação, inclusive quanto aos encaminhamentos possíveis para atendimento multissetorial e formação continuada, para capacitá-los à identificação precoce dos sinais relacionados aos transtornos de aprendizagem ou ao TDAH, bem como para o atendimento educacional escolar dos educandos, né? E o artigo 6º, que essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Então, aqui a gente fala muito, que aqui ele remeteu ao artigo 1º, que ele fala de um programa de acompanhamento integral. Então, é isso que as leis estaduais vão ter que fazer. Como que vai se dar o acompanhamento integral deste aluno? Então, isso que vai ter que ser esclarecido, né, em cada estado, em cada município, porque o atendimento é devido, que a gente está vendo aqui. Perfeito. E essa parte aqui no artigo 5 que fala sobre garantir a educação básica do professor, né? Para que o professor seja informado, para que o professor seja atualizado, né? Justamente nessa área específica de transtorno de aprendizagem, TDAH, porque tem professores que não sabem nem o que significa, né? Não sabem nem o que é. Aconteceu já, uma aluna minha, ela falar, Carol, eu levei o tema para a professora e ela falou, olha, na verdade não sei nem o que significa dislexia, você pode me ajudar? Aí eu falei, graças a Deus que ela pediu ajuda, porque, né, tem professor que se deixa. Então, eu espero muito no governo que ele libere aí esses cursos de atualizações para que esses professores consigam se equiparar, ter esse nível de Exatamente. Né? E a lei diz muito a questão, né? O atendimento, tudo isso que a gente está conversando, é tanto escola pública quanto escola privada, né? A escola privada, ela está submetida a todas as normas, Constituição Federal, ECA, todas as normas que protegem essa criança, esse educando, tudo isso. Eu queria só dar uma menção aqui à Angélica Ambrósio, né, que falou que está mudando o filho dela de escola, que hoje em dia ele está sem motivação, que teve, assim, um péssimo atendimento onde ele está, né? Eu espero que seu filho fique melhor nessa nova escola, que seja um ambiente mais saudável para ele, né? E quando eu falo ECA e Constituição Federal, o que a gente está falando é isso, é de ambiente saudável. Toda a comunidade, família, escola, saúde, tem que buscar trazer equilíbrio para esse ser a informação.
né? Porque são crianças e adolescentes que precisam de ajuda. E quando a gente está falando de alguma dificuldade, de algum transtorno, eles vão precisar de mais ajuda ainda. Eles vão precisar desses entes bem alinhados para poder ajudar. E é muito triste quando a gente vê uma escola, e aí eu vou trazer de novo, que eu tenho acompanhado mais de perto, né? Assim, a luta dos autistas, que eles batem na porta e a escola, e já chegou um momento lá de falar assim, nós não vamos aceitar o laudo, porque aqui nós temos uma autoridade pedagógica. Olha, quer dizer, instituição pública. Então, as instituições, enquanto governo, enquanto instituição pública, ao invés de estar buscando melhorar, ao invés de estar buscando praticar todas as leis que nós temos, eles ficam buscando subterfúgios para não fazer, para não atender. Isso é muito feio, né, gente? Isso é muito feio. Então, assim, a autoridade pedagógica é com relação à pedagogia. Né? Não existe uma autoridade pedagógica que sobressai a autoridade médica, são campos diferentes. Isso Sim. que você falou também, que você mencionou de egos, que tem muito isso. A gente tem que parar com isso é ignorância. Todo mundo tem que trabalhar em conjunto, em prol do menor, em prol da criança e do adolescente. Então, o que está em jogo aqui é o desenvolvimento dessas pessoas. E se a gente for inteligente e esperto, tanto com relação aos autistas e o que a gente está conversando aqui, da lei dos TDAHs, das dislexias, transtorno de aprendizagem, se a gente cuidar direitinho dessa educação básica, do fundamental, nós vamos ter pessoas muito mais colaborativas na nossa sociedade, né? Então, assim, isso é um investimento em capacidade humana, né? Que a gente tem que fazer. Pessoas mais saudáveis, principalmente. Tem algumas estatísticas e tudo, depois nas próximas conversas eu vou buscar trazer alguns números que falam que pessoas com TDAH que não têm o atendimento necessário, muitas vezes elas vão dar trabalho para a sociedade. E aí, em questão de verba pública, é muito pior. E com relação, né? Então, assim, a gente tem que ter uma mentalidade, gente, inteligente, né? Se você pensar só em gasto, em número, não é isso. E até pensando dessa maneira, é um investimento. Sim, sim. Não, tem também o abandono escolar, né? Falou bem, a evasão, né? Sim, tem um percentual também, a próxima vez eu trago também, falando sobre os presidiários. Isso, foi isso que eu pensei. Foi isso que eu... Nossa, quando eu vi aquilo, eu fiquei horrorizada. Falei, meu Deus, aqui é sério, na Itália, né? É sério. Olha, aqui na Itália, Marisa, a gente tem um curso, foi o curso que eu fiz também, chama Tutores. Então, os pais podem fazer. Então, você vira tutor de um garoto, de uma garota com dislexia, com TDAH, com transtorno de aprendizagem. E você não depende mais dos professores, porque você estuda em casa com esse menino. Claro, o menino vai para a escola, vai para a faculdade, mas ele tem um método de estudo. É uma coisa que eu vou bater sempre aqui no meu canal, porque o método de estudo te leva até Harvard. Porque você não precisa de ninguém, você tem aquele método e você vai estudar aquele tipo de estudo, você vai estudar qualquer coisa, aquele tipo de método, para sempre. E vai conseguir alcançar seus objetivos. E o brasileiro, a escola brasileira, não existe, não tem método. Eu cheguei aqui, a professora do meu filho falou assim, Carol, qual é o método de estudo que você estuda com as crianças em casa? Eles estavam na 3ª série. Método? Método. Existe assim? Método de estudo? Aí ela falou, claro, seus filhos não têm método de estudo, sem contar que o mapa mental, né? As crianças aqui na Itália aprendem na 2ª série. Nossa. Levam até a faculdade. Eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, eu não sei nada, eu preciso estudar de novo. E que preciosidade, né, Carol? E que preciosidade, Sim. né? Sim, sim. Então, o voltar a estudar, as mães brasileiras têm sim que voltar a estudar. Tem sim que voltar a pegar, a conquistar esse direito de estudar sim, de se informar sim, né? Além do seu trabalho, assim, além do seu trabalho em casa, mas ir atrás, voltar a estudar sim, porque seu filho tem direito. Tem isso que você está dizendo, vou arrematar como informação que eu tinha pego, a questão da bidocência, né? Então, o que você está falando, né? Às vezes o aluno que tem a questão da dificuldade de aprendizagem,
ele ter esse aporte todo em casa e ele conseguir ficar mais confiante, conseguir aprender tudo, e ele já vai diferente também para a escola, né? Porque ele tá tendo... Então, assim, isso muda toda a vida escolar dessa criança. E como um profissional também que entendesse de educação especial e fizesse um trabalho de interface com os professores regentes, mudariam também toda a visão da escola lá dentro, né? Para olhar para essas crianças, porque assim, as crianças elas são muito julgadas, né? Porque, gente, uma criança que tem TDAH ou dislexia ou uma dificuldade de aprendizagem, ela vai ficar nervosa em algum momento, ela vai ter muitos sentimentos dentro dela, porque não tá legal, porque aquele ambiente ali tá complicado para ela. Então, ela vai ter dificuldade de relacionamento com os professores, com os coleguinhas. Então, tudo isso desencadeia um monte de questão, que é como você ressaltou, que aqui a lei vê o ser humano na integralidade, né? Físico, mental, moral, espiritual e social. Então, essa visão, né, que a gente fala sistêmica, né, do ser humano. Então, assim, uma dificuldade de aprendizagem vai mexer na autoestima, vai mexer na relação. O coleguinha vai falar que aquele lá é burro, o professor vai achar que é má vontade, que aquele, sabe? Então, a gente também está lidando com uma série de julgamentos, né? Sim, e é muito importante. Então, assim, quando os pais conhecendo, ajudando, que nem você falou, esse mapa mental, eu adorei. Se eu soubesse disso na faculdade também, já ajuda. Né? Ajuda o adulto. Imagina, se a gente aprendesse isso de criança, o quanto que isso não ia facilitar a nossa vida, né? Sim. Na vida acadêmica. Então, e a mesma coisa da questão da educação especial, né? Quando você tem esse olhar. Eu acho que na graduação, os profissionais de pedagogia já tinham que ser inseridos nesse mundo da educação especial, porque a educação especial, e aí eu peguei também, teve uma mãe que me conversou comigo em box, falou que a escola estava fornecendo tudo para o filho dela. Estava fornecendo o PEI, um aluno superdotado. O PEI, o professor auxiliar, tudo, mas não queria dialogar com a mãe. Colocou colocou um professor auxiliar e a mãe queria conversar com esse profissional e a diretora, não, você vai conversar comigo. Então, o que a gente percebe nessa atitude? Que faz tudo movido pelo medo. Faz tudo para cumprir algo, para não ter nenhum processo. Só que não existe uma atitude inclusiva, mesmo fornecendo todas as ferramentas necessárias. Então, a gente não está falando de ferramentas apenas. A gente está falando de atitudes inclusivas. Inclusive, existem as barreiras atitudinais. Quando a gente tem uma criança que tem um TDAH, a gente percebe muito a questão do ambiente, que agrava ou diminui os sintomas. Né? Então, assim, se a escola tá lá, tem tudo, tem o PEI, tem o professor, mas não é inclusiva. Não tem diálogo com a mãe. Gente, então assim, não adianta. Então é uma mentalidade a inclusão. Não são só as ferramentas. E como eu vou aplicar essas ferramentas, né? Tem tudo isso. Então, assim, eu acho que na graduação já tinha que começar a inserir esses assuntos, né? Com certeza. Eu tô fazendo pós em psicopedagogia, né? E até agora não vi uma vírgula falando sobre transtorno de aprendizagem, TDAH, TOD. Só falaram sobre aprendizagem, não aprendizagem, a parte institucional, mas eu espero que até o final do meu curso falem alguma coisa. Mesmo se não falarem, não tem problema, porque eu já fiz esse curso aqui na Itália e eu tô beleza. Mas para o público brasileiro, eu acho que seria fundamental, né? Por quê? Porque assim o profissional não tem que fazer outro curso, depois eu vou fazer outro curso, depois eu vou me atualizar em outro curso. E a formação daquele profissional fica mais completa, porque ele já tem uma atitude inclusiva. Mesmo que não seja uma coisa tão esmiuçada como na pós-graduação, tão específica, mas o que eu estou dizendo é uma questão mais de atitude, de ter menção, de saber que existe, porque daí se você se depara, você vai ter menos julgamento.
né? Porque isso tudo faz muita diferença. Às vezes você nem tem o conhecimento sobre os transtornos, mas só o fato de você ter uma postura, inclusive, você já mudou tudo, Verdade, né? verdade. Então, assim, olha que legal a Marisete falando aqui, ó. Meu filho tem TDAH e dislexia e os livros são adaptados. Que maravilhoso, né? Não Multiplica. são adaptados. Ah, não são adaptados. Não são adaptados. Aí É é a complicado. realidade que a gente está falando, né? Não são adaptados. Aí é realidade. Aí entra depois com, né, que a gente já conversou também, que seria o PEI, né? Que é esse plano educacional individualizado, que entra nessa questão de material, né? E nas Sim. dificuldades. Porque assim, e entra no que a gente está falando dessa lei e a questão da interface com a saúde. Porque se o aluno não dá conta desse material, ele precisa ser adaptado. Precisa, é verdade. Doutora, eu acho que o nosso tempo acabou. Tá bom. A gente pode depois fazer uma segunda parte. Foi muito bom. Eu adoro ouvir você falar, porque tem uma propriedade de linguagem e do tema, né? Tão forte para você que transpassa, assim, passa. Eu também adoro, Carol, conversar com você. Bom. Foi muito bom. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada a todos que participaram, todas as mamães. Para mamãe, para Marisete, não sei se você já sabe, mas você pode usar o Ledor. Tem vários aplicativos, dá uma olhada no Google, escreve Ledor para computador, para celular, vai ajudar bastante o seu filho. E assim, pelo menos em casa, ele ouve até você conseguir essas adaptações na escola, tá? É isso, gente. É isso aí. Obrigada, Marisa. Um beijo. Obrigada. Tchau, Carol. Tchau, tchau.